Boa tarde. Com muita alegria que hoje irei falar sobre o que é mais belo, o que é mais salutar na vida de um verdadeiro cristão. Falar de Deus, da sua criação, de todas as eras, até a vinda triunfal de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, vamos por etapas. A primeira etapa encontra-se no livro de Gênesis, quando Deus fez a criação. E depois de ter feito toda a criação, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Nós podemos observar que quando Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, fez a sua imagem, então a imagem de Deus num tabernáculo celeste. Mas no capítulo 2 não havia homem para lavrar o solo da terra e o homem já havia sido feito à imagem de Deus no capítulo 1, versos 26 e 27 do livro de Gênesis. Mas no capítulo 2, se não havia o homem para lavrar o solo da terra, como Deus havia feito o homem à sua imagem e semelhança no capítulo 1? Porque no capítulo 1, Deus fez o homem à sua imagem. A imagem de quem? De Deus. Tabernáculo celeste. Mas no capítulo 2, Deus desceu, condescendeu a teofania, que é a imagem de Deus, tabernáculo celeste, do homem, e o colocou à imagem dos animais. Então o homem, se não fosse condescendido por Deus, e os 16 elementos químicos que formam a tabela periódica, o barro, ele não poderia passar a lavrar o solo da terra. E com isso, após fazer o homem à sua imagem e semelhança, tirou da costela e fez a sua coadjuntora Eva. E o Shekinah, que é a glória, que é o corpo glorioso, e ficou ali como extensão para chamar todas as teofanias, porque toda a humanidade ela ia ser trazida através do poder da palavra falada, porque Deus colocou Adão como a sua extensão, como seu representante, como um Deus menor. Mas o que acontece? Deus, ele colocou a serpente como o mais astuta de todas as animais do campo, como um test driver. Você vai numa concessionária, você vai comprar o carro, você vai fazer o teste para saber se realmente o carro vai ser aprovado por você. E Deus é objeto de adoração. E Deus, ele é o eterno, ele não teve início, não teve fim. Ele é o grande Elohim. É o ser existente de si mesmo. E deste ser emana amor, paz, bondade, longanimidade, mansidão. Tudo que é perfeito emana do Criador. E Deus, ele tinha que manifestar todos os seus atributos. O atributo de um Deus de amor, o atributo de um Deus perdoador, o atributo de um Deus curador, o atributo de um Deus que dá a vida. Mas como Deus poderia manifestar esses atributos se não tinha um enfermo, se não tinha um morto, se não tinha um pobre? Então esses atributos tinham que ser manifestos através da onisciência. Deus viu tudo. E nisso, aquele atributo que foi colocado ali para manifestar até que ponto o homem adoraria Deus, então
Deus, em todos os dias na viração, levava a palavra para Adão e Eva. Comeis de todos os frutos, menos do fruto que está ali no meio do jardim. Porque se tem uma árvore para dar vida, tem outra árvore para dar a morte. E tudo fora da palavra de Deus é morte, porque Deus é a palavra e a vida. E até que um dia Eva ela foi persuadida pela serpente. E a serpente começou a falar a verdade, a verdade, a verdade, a verdade, 99% de verdade, e com 1% de mentira, fez com que Eva interpretasse a palavra. E naquele momento em que ela interpretou a palavra, ela precipitou toda a raça humana no pecado. Por quê? Ela passou a ter não só o conhecimento do bem, como também o conhecimento do mal. Ali todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. E Adão, ele assumiu a culpa de Eva, ele pecou e todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Adão não poderia pecar, porque ele foi feito do barro original. E a mulher, sua coadjuntora, pecou e ele pecou, assumindo o pecado quando Eva foi falar para ele. Então ele deu crédito à palavra de Eva. E naquele momento, ambos viram-se nus e foram coser folhas de figueiras. E nós sabemos que a figueira é a cobertura e a cobertura é uma religião. E Deus disse: onde estás tu, Adão? Onde estás, Adão? E naquele momento ele se viu com vergonha. É a nudez da palavra. E hoje nós observamos que as pessoas andam de um lado para outro, de um lado para outro, 1001 interpretação da Bíblia Sagrada. A adventista interpreta de um modo, a metodista de outro modo, a Assembleia de Deus de outro modo, a Universal de outro modo, a Internacional da Graça de outro modo, a Mundial de outro modo, a Batista, a Presbiteriana, todas com uma doutrina diferente, quando a palavra de Deus é única. É única. Deus, ele não tem nenhuma comunhão com doutrinas religiosas. A comunhão de Deus é na observância à sua palavra. E toda religião é uma cobertura. E nós podemos fazer um apontamento para o livro aos Coríntios, capítulo 2, 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 2, o bom obreiro tem que manejar bem a palavra de Deus, nada tendo do que se envergonhar, cumprindo cabalmente o seu ministério. Então, vamos abrir o livro aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 2. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. Eu gostaria neste momento de novamente dar ênfase, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. Versículo 2 do capítulo 4 de 2 Coríntios. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Fazendo uma referência no Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, bem, a verdade vos libertará. Mas qual a verdade? A verdade de uma denominação religiosa ou a verdade da Escritura Sagrada? Porque Deus, ele se esconde de todo sábio, de todo entendido, para se revelar aos pequeninos, conforme Mateus capítulo 11, verso 25, 26.
Bem, a partir do versículo 3 de 2 Coríntios, capítulo 4, mas se ainda o nosso evangelho, que coisa maravilhosa, está encoberto, essa cobertura religiosa, são para aqueles que se perdem. Está encoberto, nos quais, o versículo 4, o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quem é o Deus deste século? É Satanás. Então Satanás, ele conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Satanás, ele é que introduz a heresia. Satanás, ele é que cega o entendimento, como aqueles dois caminhantes que estavam ao caminho de Emaús, e que começou a expor o inconformismo e que tinha que ser cumprido quando aparece o terceiro caminhante e começa a expor as sagradas escrituras, e ele é instado a ficar pelo fato da noite ser escura e perigosa, e ele foi convidado e entrou. Ele foi convidado a se banhar, se banhou. E quando partiu o pão da palavra, o pão da revelação, foi-lhe aberto o entendimento. De quem? Dos dois caminhantes. Foram abertos seus entendimentos. E eles passaram, naquele momento, a enxergar que ali não estava apenas um terceiro caminhante. Porque quando partiu o pão, abriu-se-lhe os entendimentos. E ele desapareceu. Ali estava a própria palavra, ali estava o próprio verbo. O verbo se fez carne e habitou no meio de nós, cheio de graça. Ali estava o Senhor Jesus Cristo ressuscitado. E naquele momento, quando ele partiu a palavra, então ambos receberam a revelação. Mas ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai, aquele a quem o Filho, o condicional, o quiser revelar. Se não quiser revelar, então você vai passar a vida toda enxergando religião, mas menos a palavra que é o Senhor Jesus Cristo. Bem, a partir desse momento, então podemos viajar escrituristicamente, porque saímos de Gênesis, a partir do momento em que saímos de Gênesis, em que Eva foi interpretar a palavra de Deus. Por quê? A mulher nunca pôde interpretar a palavra de Deus, porque a mulher é um subproduto do homem. Eu sei que o mundo religioso desconhece, o mundo religioso persegue a noiva querida de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Ninguém aceita Jesus Cristo, é Jesus Cristo quem aceita, porque a palavra de Deus ela não se contradiz, como está escrito no livro de João: eis que não foste vós que me escolhestes, mas fui eu que escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça em mim e eu neles. Então, a palavra de Deus, ela não é de particular interpretação. As pessoas estão sentando em muitos seminários para estudar Deus, mas Deus não se estuda, Deus se revela. Eu vou abrir aqui escrituristicamente, porque a palavra de Deus é o ponto final. Que toda a palavra do homem seja mentira, mas que a palavra de Deus continue sendo sempre a verdade. Capítulo 11 do Evangelho de São Mateus, capítulo 11, verso 25, 26 e 27. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem, outra condicional, a quem o Filho o quiser revelar. E se não quiser revelar? Paulo era uma pessoa que perseguia todos os cristãos, e ele foi alcançado por Jesus Cristo.
E quando Ananias começou a dizer as misérias que ele estava fazendo, Jesus Cristo apareceu para Ananias e disse: eis que este é um vaso por mim escolhido. E é bom saber a importância de sofrer por amor ao meu nome. Então foi Jesus Cristo que o cegou fisicamente, porque ele só enxergava a religião, para que ele pudesse enxergar a palavra. E a palavra é Jesus Cristo expresso em letras, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então as pessoas, elas tropeçam na palavra. As pessoas, elas tropeçam em suas vãs filosofias. Mas Deus se esconde de quem? Do sábio. Deus se esconde de quem? Do entendido, para se revelar a quem? A pessoas simples. As pessoas que estão com corações compungidos, porque tem sede, não de religiosidade, mas tem sede por toda a palavra que procede da boca de Deus. Louvado seja Deus. O importante é ser cristão, não ser religioso. O importante é se apegar à palavra e não à religião. O importante é adorar ao Criador e não à criatura. Da mesma forma, nós podemos, neste momento, abrir o Evangelho de São Lucas, capítulo 8, a partir capítulo 8, versículo 10. E ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Então, Deus revela a quem quer e se esconde de quem deseja. Não é para aquele que quer e nem para aquele que corre, mas para aquele que Deus se compadece e tem misericórdia. No capítulo, no Evangelho de São João, a partir do capítulo 8, no Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 31, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra. Não, ele não disse se vós permanecerdes na minha denominação religiosa, na batista, na metodista, na presbiteriana. Não. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. No versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Cristo. Quem é Cristo? O Verbo. Quem é o Verbo? A palavra. Não adianta fazer conjecturação, porque a palavra de Deus, ela mesma é interpretada. Não precisa de intérprete a palavra de Deus. Ela não é de particular interpretação. A única pessoa que pode interpretar a palavra de Deus é o profeta. Porque o profeta é um vidente. Então ele vê e ele diz o seu nome, ele diz a sua doença, ele diz o seu pensamento, porque é o ministério do Filho do Homem. Respondendo-lhe, versículo 33, somos descendência de Abraão. E nunca servimos a ninguém. Nunca servimos a ninguém. Nós somos da Assembleia de Deus, o ministério do Belém, do Brás. Nós somos da Metodista, nós somos da Luterana, nós somos da Presbiteriana. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Então a palavra
de Deus, ela não entra na adventista, que guarda o sábado. A palavra de Deus, ela não entra nas organizações religiosas, que permitem que a mulher corte o cabelo, e a palavra diz para não cortar. As conjecturações, o modernismo, o rock and roll nas igrejas. Deus, ele continua sendo verdadeiro. Deus, o homem é que é mentiroso. Então nós precisamos de um apóstolo Paulo para balançar a figueira. Nós precisamos de um Sansão para queimar as searas dos filisteus. E hoje nós estamos vivendo um evangelho de filisteus. Nós estamos vivendo umas searas de amalequitas. Nós estamos vivendo um evangelho completamente adúltero, onde todas as pessoas estão indo através de Janes e Jambres. Mas a Bíblia diz no capítulo 24, verso 24 de São Mateus, que os dois espíritos seriam tão parecidos que, se possível fora, enganariam até os eleitos de Deus. Mas os eleitos, eles não são enganados. Porque o eleito, ele é revelado. O eleito, ele não se conjectura. O eleito, ele tem a visão tridimensional, visão de águia. É neste momento que eu quero terminar de ler para acabar de concluir, para que o entendimento de vocês possa ser impulsionado pelo Espírito Santo, não pelo pastor, não pelo bispo, não pelo evangelista, seja quem quer que for, mas pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, de maneira dócil, meigamente, vai tocar no seu coração, para que você possa abrir o seu entendimento e possa enxergar o reino, não do homem, mas o reino de Cristo. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão, mas agora procurais matar-me, a mim, homem, que vos tenho dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição. Temos um pai que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes, Jesus Cristo foi incisivo. Vós tendes, ele falou para todos os religiosos, vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas por que vos digo a verdade e não me credes? Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não me credes? Quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Quem é de Deus não escuta as palavras de uma denominação, de um pastor adúltero, que adultera as sagradas escrituras, introduzindo amuletos, introduzindo todo tipo de crendices, trazendo todos os amuletos de Constantino, com suas fogueiras santas, com seus martelinhos e demais coisas para fazer com que haja uma alteração da parte frontal do córtex cerebral e com isso as pessoas vejam o pastor como um homem santo, fora da palavra.
Se o pastor estiver em alinhamento com a palavra, ele é pastor e dá vida pelas ovelhas, porque tem que dar a vida de todas as almas que apacentou no reino de Deus, no tribunal do trono branco, quando todos estarem sentados ali para serem julgados segundo a palavra. Não adianta querer ser bom fora da palavra. A palavra de Deus é um verdadeiro escudo e broquel. Que todo homem seja verdadeiro, que todo homem seja mentiroso, que todo homem seja mentiroso e que Deus seja verdadeiro, porque Ele é a palavra. Então vejam bem. Quem é de Deus escuta as palavras de Deus, por isso vós não a escutais, porque não sois de Deus. Ele estava dizendo com os pastores da época, com o mundo religioso denominacional da sua época. E foi o mundo religioso que crucificou Jesus Cristo. Não foi uma prostituta que estava chagada de pecado, mas que era uma eleita, e que Jesus Cristo disse: onde estão os teus acusadores? Ali estavam os religiosos querendo apedrejá-la. Ela foi alcançada pela graça, mas ela creu na palavra. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: não dizemos nós bem que és samaritano e que tens demônio? E quando as pessoas pregam a mensagem que tem um anjo mensageiro nesta última dispensação, precursor de nosso Senhor Jesus Cristo, que do mesmo jeito que teve um anjo com o espírito e virtude de Elias, que disse: endireitai as vossas veredas, eu vos batizo com água, mas vem um após mim que é mais poderoso e vos batizará com o Espírito Santo e fogo. A sua pá ele tem na mão, e limpará e retirará o trigo e queimará a palha com fogo inextinguível. É o fogo do Espírito Santo. Então, se houve um João Batista que veio com o espírito de Elias como o primeiro precursor da primeira vinda de Cristo, tinha que vir um segundo precursor nesta hora, nesta era religiosa de tanta confusão, numa verdadeira torre de Babel, com cada denominação falando uma língua diferente, quando Deus é um só. Deus, ele não se contradiz daquilo que ele é, mas falta o quê? Falta revelação, porque as conjecturações, porque as pessoas, a exaltação, a falta de humildade, a falta de mansidão, a falta de longanimidade, a falta de um inexorável amor, não a uma porção da palavra, mas a toda a palavra que sai da boca de Deus, é que prova que a pessoa realmente está não num segmento religioso, mas está em Cristo. Essa é a diferença do cristão para o religioso. Jesus respondeu: eu não tenho demônio, antes honra meu Pai, e vós me desonrais. Eu não busco a minha glória, há quem a busque e julgue. Em verdade, vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Disseram-lhe, pois, os judeus: agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte? És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? E também os profetas que morreram? Quem te fazes tu ser? Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é o vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu o conheço-o. E se disser que não o conheço, serei mentiroso como vós, mas conheço-o e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e viu e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras,
para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. E Jesus foi expulso da igreja pelos religiosos, e os religiosos o crucificaram. E ele aparece em Apocalipse. Ele aparece em Apocalipse, capítulo 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, ele comigo. Por quê? Jesus está batendo na porta, porque ele foi expulso pelos religiosos e ele está fora batendo na porta do seu coração. Mas você não tem permitido Jesus entrar, porque Jesus é a palavra e você não o aceita. Você não aceita a palavra. Eu quero concluir com o livro de Atos. Jesus, ele, quando reuniu os discípulos, 70 discípulos, quando ele pregou a mensagem, o pão que desceu do céu, o pão vivo que desceu do céu, esse pão não é um pão fermentado, é um pão espiritual, é o pão, é a palavra, é o próprio Cristo, que ele desceu do céu. Então é desse pão que devemos degustar, nos alegrar, nos saciar, é a palavra. Mas os carnais, eles se escandalizaram. Quem não comer desse pão, quem não comer dessa palavra. Mas eles estavam olhando para o lado natural e não para o lado espiritual, porque não tinham a revelação como as pessoas também nessa era, na iminente retorno de nosso Senhor Jesus Cristo, estão olhando também igual a Pedro, para baixo, está afundando. Por quê? Porque a palavra não entra, porque não tem revelação. E nós não podemos conjecturar as coisas de Deus. Deus não se estuda, e as pessoas estudam constantemente a Deus. Mas Deus se revela. Deus se revela às pessoas simples. Muitas vezes passa 1000 quilômetros de distância de uma pessoa sábia, com muitos idiomas, com muitos entendimentos, com muitas filosofias, mas se revela a uma lavadeira, se revela a pessoa simples que realmente está com o coração compungido porque tem fome, fome da palavra e não fome de uma religião feita pela mão de um homem e completamente traduzida pelo homem, que não tem realmente a semente. E essa semente que está dentro, quando a palavra revelada toca na semente, desperta o que já existe, que é a vida eterna. Mas automaticamente, se a pessoa não tem vida eterna, vai passar a vida toda como religioso, morre como um religioso e vai ser julgado não conforme a palavra, mas conforme a sua religião, porque a palavra o abandonou. Então é uma questão entre ele e Deus. Então, o Senhor Jesus Cristo disse, quando houve os 70 discípulos que se escandalizaram e se retiraram: quem dizem que eu sou? Uns que é Jeremias, outros que é Elias, outros que é algum dos profetas. E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, ali naquele momento, não foi por uma interpretação carnal, teológica, não. Foi pela revelação. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Qual foi a resposta do Senhor Jesus Cristo? Bem-aventurado é Simão Bojonas, filho de Jonas, que não foi a carne e o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Pedro, tu és pedra. Pedra, Petros, Petros, rocha, rocha, revelação. Sobre esta revelação que acabaste de ter, edificarei a minha igreja, pela qual as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Bem, então sobre o que Pedro dissesse posteriormente, o inferno não poderia prosperar. Mas não é assim que ocorre. Eu quero ler uma porção das Sagradas Escrituras para que os vossos entendimentos possam ser abertos e com isso discernir o que é uma interpretação de origem religiosa carnal e o que é uma interpretação de cunho espiritual revelado. Capítulo 2, verso 37 e 38. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Mas para receber o dom do Espírito Santo tem uma condição: ser batizado em nome de Jesus Cristo. Porque Pedro foi que traduziu que o nome do Pai é Senhor. O nome